Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza e no vídeo de hoje eu vou responder aqui alguns questionamentos que alguns dos meus seguidores me fizeram a partir do momento que eu comecei a mudar as minhas orquídeas para este espaço aqui que vocês estão vendo. Algumas pessoas me perguntaram: Zenivaldo, por que você mudou as suas orquídeas para cá? Aí pega muito sol, não pega muito sol. A gente pode estar cultivando aí as nossas orquídeas em sol pleno, porque você colocou aí as suas orquídeas em sol pleno. Então, pessoal, essa questão precisa ser muito bem esclarecida para a gente não ter problemas aí no nosso cultivo. Sim, num primeiro momento eu coloquei as minhas orquídeas aqui em sol pleno. Zenivaldo, mas você colocou as suas orquídeas em sol pleno e as orquídeas não queimaram? Não vai queimar? Olha só, pessoal, as minhas orquídeas aqui, elas já estão todas adaptadas até a sol pleno. Claro que eu não vou pegar as minhas orquídeas e colocar assim de forma brusca em sol pleno, digamos assim, o sol do meio-dia, porque tem algumas que vão queimar. E outra questão, a Metistoglossa são orquídeas mais resistentes, então elas podem se adaptar até em sol pleno sem nenhum problema. Só que nesse caso aqui, como as minhas orquídeas elas já são cultivadas no tempo, então elas meio que já estão adaptadas. Se você quer cultivar suas orquídeas com muita luminosidade, até um pouco de sol direto, você tem que ir fazendo isso aos poucos, até que elas se adaptem completamente. No meu caso aqui, eu já coloquei diretamente aqui, porque algumas já pegavam sol lá onde elas estavam, sol direto pela parte da manhã. Então assim, o sol da manhã até as 10, até as 10h30 mais ou menos, para as orquídeas é excelente, pode receber até sol direto que dificilmente elas vão queimar e elas vão se adaptando. Se passar um período ali de, de sol pleno, digamos assim, um sol não tão quente no início, e aí a partir do momento elas irem adquirindo resistência, não tem problema nenhum, você pode cultivar em sol pleno até esse horário mais ou menos, às 10, 10h30. Só que aqui no meu caso, as orquídeas elas pegavam sol pleno até mais ou menos às 10, 10h30 até 11 horas. Mas para garantir, porque está vindo o verão aí, claro que eu já comecei a colocar elas no final do inverno. Então isso significa que quando chegasse ao verão, aí elas já estariam adaptadas a esta quantidade de luminosidade direta. Então não teria problema nenhum. Mas aqui eu tenho problemas com os pássaros, com a abelha arapuá. E aí eu preferi cobrir, para garantir e também para poder evitar um pouco mais aí do ataque desses insetos e de aves, porque acaba de certa forma estressando um pouco a gente, porque acaba danificando botões, danificando brotos, raízes e por aí vai. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui uma cobertura de sombrite. Como vocês veem, o meu orquidário é um orquidário rudimentar. Não é aquele orquidário mega, sabe, de milhões, mas para mim é de milhões, porque no momento o que eu posso fazer é esse. E aí eu peguei, fiz uma cobertura de sombrite, ele é bem comprido, olha só, vou dar uma virada aqui para vocês verem. Olha só como que ele é. Ele é comprido e estreito. Eu vou vir até cá no final. Olha só, ele é bem comprido e estreito. Aí eu coloquei duas fileiras de orquídeas aqui, como vocês estão vendo. Uma desse lado e a outra desse lado aqui. Em cima eu coloquei, na parte mais, eu coloquei duas fileiras de orquídeas em cima. Na parte mais de trás, que pega um pouco mais de sombra, eu coloquei os meus híbridos. Nessa parte aqui, de certos meios para cá, eu coloquei a minha pequena coleção de ludmanianas. Para lá tem Varneri, tem as catleias purpuratas, aqui tem outras espécies também. Tem Triane, tem Persivaliana, tem Máximas, tem Borigiana e por aí vai. Olha só aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui para cima e essa parte aqui de baixo que vocês estão vendo, tudo aqui é de Ametistoglossa. Ó, desde lá até o final é de Ametistoglossa. Essa parte para cá também, desse lado, tem bastante Ametistoglossa também, mas tem outras espécies. E foi assim
que eu organizei as minhas orquídeas. Vocês veem aí que tem muitas florações de Cattleya ametistoglossa. Estamos chegando aí na época de floração de ametistoglossa. Aqui eu já estou indo para o auge da floração, que vai ser agora, né, a partir da segunda quinzena de setembro. Mas aqui, antes eu tinha floração de ametistoglossa a partir do final de julho. Aí julho, agosto era o período de floração. Agora está tardando sempre a partir da segunda quinzena de setembro até outubro é o período de floração das ametistoglossa aqui. Então isso é bem relativo, né? Isso faz parte da natureza e quem somos nós para poder questionar, né, pessoal? Então assim, eu fiz essa cobertura aqui e eu vou, com o passar do tempo aqui, fechar completamente com sombrite. E depois também eu vou fazer mais alguns retoques por aqui. Então, por enquanto, eu acredito que de agora em diante as minhas orquídeas vão ficar por aqui mesmo. E outra questão também, pessoal. Ah, Zenivaldo, mas lá era muito bom, porque lá você cultivava assim ao natural e as suas orquídeas já estavam adaptadas, elas não irão sofrer? Não, pessoal. Isso aí, a gente só não pode estar pegando as nossas orquídeas de um canto para outro, a cada 3 dias colocando em um lugar. Mas como eu estava cultivando lá, cultivei por um bom tempo e agora eu decidi colocar aqui, aqui é um local até melhor, porque aqui pega a água da chuva, pega bastante luminosidade e lá as orquídeas meio que já estavam ficando sombreadas, porque dependendo da quantidade de chuvas, as árvores lá, elas enfolham muito e acaba de certa forma por determinados períodos as orquídeas ficarem com muito sombreamento, e isso também não é bom. Então aqui vai ficar meio que uma quantidade de luminosidade constante, porque vai ser sempre da mesma forma. Então não vai ter árvores aqui para poder enfolhar e depois ralear, enfim. Então aqui eu não vou ter esse problema. Então as orquídeas eu trouxe para cá, né? Elas não vão sofrer, pelo contrário, elas vão se desenvolver ainda melhor aqui, porque elas vão receber água da chuva, como eu disse, e bastante luminosidade. E a gente sabe que as orquídeas, principalmente as cattleyas, elas gostam de bastante luminosidade para que elas possam se desenvolver bem e florescer bem. E aqui eu não vou ter problemas também com a questão do excesso de matéria orgânica, que é outro problema. Por mais que eu tenha esse cultivo aqui, se fosse cultivo aqui em vaso, eu já teria sérios problemas com podridão negra, com podridão mole, com canela seca, um monte de coisa, né, de problemas aí que acaba atacando as orquídeas. Como eu tenho esse cultivo aqui todos, né, todas as orquídeas cultivadas nos discos de cerâmica e nos discos de cimento, o que é que acontece? Diminui a proliferação de doenças e pragas, porém, da forma como eu estava cultivando lá, com muita matéria orgânica se acumulando, e eu não estava podendo fazer as manutenções porque estava muito abafado, muito amontoadas as orquídeas. E aí, por conta da minha coluna, eu acabei, digamos assim, dando uma descuidada. E as orquídeas já estavam começando a sofrer. Inclusive, eu tenho até algumas aqui que eu vou mostrar para vocês num vídeo posterior, que já estavam sofrendo com a podridão mole. Zenivaldo, e por que a podridão mole começou a aparecer no seu orquidário? Olha só, pessoal, tá vendo? Há mais de 4 anos que eu não tenho mais problema com podridão negra, canela seca também tinha sumido e a podridão mole também. Mas aí o que é que acontece? Com o acúmulo de matéria orgânica e a chuva, esse inverno aqui foi um inverno até chuvoso, já as orquídeas já estavam começando a sofrer ataques dessas pragas. Então aí o que foi que eu fiz? Antes que o pior possa acontecer, antes que essas pragas possam se alastrar, principalmente quando chegar aí o período das chuvas de primavera e verão, as chuvas de trovoada, como a gente fala aqui, eu já retirei as orquídeas todas para cá, retirei aqui o excesso de matéria orgânica que estava nos discos e agora já está aí as raízes mais livres. Então a partir de agora, esses riscos vão diminuir drasticamente. O que já se contaminou, contaminou. Os que não se contaminou, eu separei para cá as orquídeas saudáveis e o que as que estão contaminadas, eu deixei lá em outro local em quarentena para poder fazer o tratamento e quando elas se recuperarem, se for o caso, eu trazer para cá. Então assim, eu gosto de cultivar as minhas orquídeas com raízes livres. Todas estão aqui nos discos de cerâmica e discos de cimento. Agora, elas vão se desenvolver
bem, porque não tem excesso de matéria orgânica. E matéria orgânica, por um tempo, é muito bom porque vai servir de adubo, mas quando aquilo começa a apodrecer, aí a coisa fica feia. Porque ali vem a questão do excesso de umidade, o excesso de matéria orgânica em decomposição, e isso vai acabar gerando problemas aí para o desenvolvimento das orquídeas. Então, aqui ainda vou fazer uma limpeza mais profunda e também eu vou dar um banho em todas essas orquídeas para que elas fiquem limpas, sem nada de matéria orgânica, a não ser o pouco de substrato que eu coloco. E também questão de bainhas, espatas secas que já não vão produzir mais nada. Então eu vou retirar, fazer uma limpeza geral aqui e dar uma boa pulverizada com colosso. E estão aí as orquídeas em dia. Então, pessoal, é isso aí. Vou deixar aqui vocês com essas maravilhas aqui. Olha só quantas florações. Olha só isso aqui, pessoal. E tem muito mais espadas aí abrindo, muitas hastes florais aí para poder abrir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um joinha para fortalecer o canal. Se inscrevam, quem ainda não é inscrito. Compartilhem. Qualquer dúvida também podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.